Irmãos, eu quero mais uma vez louvar muito a Deus por aqueles que se dispõem a vir ao culto de ensino da Bíblia, receber a palavra de Deus nos cultos que ministramos ensinamentos, como é este da terça-feira. E todos que estão visitando aqui, pastores, irmãos, que estão conosco, são sempre bem-vindos, aqui à casa de Deus. Graças a Deus pelos momentos que vivemos aqui. As pessoas às vezes não valorizam, a comunhão da igreja, a celebração do culto na casa de Deus. E o Senhor precisa devolver isso ao coração da gente, E aqueles que têm essa alegria, não perdê-la jamais. Essa motivação de estar reunidos na presença de Deus, como congregação do povo de Deus. O salmista já dizia lá no Antigo Testamento, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse convite deve ser o que mais nos alegra, É quando o pastor convida, olha, vamos reunir na segunda, na terça, quinta-feira, domingo de manhã. Ah, que convite maravilhoso, Quando alguém nos convida para vir à casa de Deus, que é um ambiente santo, cheio da glória de Deus, da presença do Senhor. E não tem melhor lugar no mundo do que estar na presença de Deus, Na presença do Senhor tem fartura de alegria. Mas não é só de alegria não, Na presença do Senhor tem tudo, Fartura de tudo, Aliás, não falta nada, Então o melhor lugar no mundo é na presença do Senhor. Tem até um hino antigo que diz, tem um lugar aqui no mundo de paz e gozo singular. É o lugar da oração, É o lugar da comunhão com Deus. Que bom que a gente vem. Até aqui diz que Jesus, foi à sinagoga, foi à igreja da época, E diz ele foi por quê? Conforme o seu costume. Alguém fala, você não pode vir na igreja por costume, Mas Jesus ia na sinagoga conforme o seu costume. Ele ia tanto que acostumou aí, É um hábito que se criou, de estar na casa de Deus. É certo que não pode vir só porque está acostumado a vir, Porque até o carro, quando dá partida, solta em parar na garagem da igreja, Está acostumado. Você tem que vir também motivado, porque saber que aqui você vai ter um encontro com Deus. Deus vai falar ao seu coração. O povo ora e Deus ministra a cura na sua vida, a libertação. Temos que ter motivações, outras apenas não movidas pelo costume, pelo hábito, que é uma coisa boa. Nós temos que ter bons costumes, bons hábitos, E um deles é o costume de estar na casa de Deus sempre, como nós estamos mesmo, Acostumados com isto. Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje, a partir desse texto, que nos mostra que a missão de Cristo é a missão que Ele confiou à igreja. Jesus veio fazer uma obra, e diz a Bíblia que Ele começou, Ele começou, e Ele confiou a continuidade dessa obra à sua igreja. Que coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Depois confiou aos apóstolos, depois mais tarde a toda a igreja, a tarefa de dar sequência àquilo que Ele implantou aqui. Então a igreja precisa estar em sintonia com aquilo que Jesus estabeleceu como parâmetro para nós fazermos aqui. Nós não podemos fugir daquilo que Jesus iniciou, começou a fazer e passou para nós, E entregou para a gente continuar. Como que agora eu vou mudar o rumo, mudar a história? Vou me envolver, não com aquilo que é o Evangelho, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. A igreja não pode ter uma missão diferente daquela missão que o próprio Jesus recebeu do Pai. Assim como o Senhor me enviou, eu também os enviei. Jesus falou isso, na oração sacerdotal. Então nós estamos aqui dando continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Por isso que quando alguém fala, é Jesus falando.
Quando alguém ensina, é Jesus ensinando. Diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. A nós falou, nos últimos dias, pelo Filho. Então o Filho continua a falar, através do corpo, que é a igreja. A igreja é a boca de Deus, né? As mãos do Senhor, os pés de Jesus, caminhando aqui. Mas é sempre Cristo na vida da igreja, é o mesmo ministério. Quero falar sobre isso hoje. A missão de Cristo é igual à missão da igreja. Agora, Jesus, para desempenhar aqui a tarefa, a missão, o ministério que ele tinha que desenvolver, ele recebeu algo do céu. Ele foi ungido. Ninguém consegue fazer obra de Deus sem primeiro receber uma unção para isto. A unção é ser separado para isto, capacitado para alguma coisa. O Senhor separou a igreja do mundo, ungiu ela, capacitou, ordenou para que ela cumprisse essa missão aqui. Então tudo começou exatamente, e podemos ler aqui, já estamos no Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo 3, se você vê o versículo 22, está escrito o seguinte, ó: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus, antes de começar a desempenhar a tarefa, a missão, aqui diz, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para ter poder, graça, discernimento de fazer o que ele fez. E a igreja? Jesus foi ungido para cumprir a missão. A igreja igualmente foi ungida para cumprir a missão. Se Jesus, que é Jesus, teve que receber o Espírito Santo, a unção, para poder desempenhar o seu papel, o corpo de Cristo tem que ter a mesma unção que Jesus tinha, a mesma autoridade, o mesmo credenciamento, o mesmo revestimento, para a coisa não mudar, não é? Não é um outro Espírito que opera, é o mesmo Espírito que habitou em Jesus e habita em nós. Como é que foi isso? Vocês podem ver aqui, em Atos 1:8, Jesus tinha feito uma promessa, né? Ele deu a missão para a igreja, na oração, mas aqui em Atos 1:8, Jesus diz exatamente do que os discípulos precisariam e o que eles iriam receber. Diz aqui o texto: mas vocês receberão poder. Para que poder? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Se o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em mim, então eu vou fazer as obras que Jesus fez, e do jeito que ele fez. Ele um dia falou com seus discípulos: vocês que estão crendo em mim, farão as obras que eu faço, e farão maiores, porque eu estarei com vocês. O Espírito Santo que habita em mim, vai habitar em vocês. Farão maiores ainda. Por que maior? Porque Jesus ficou só 3 anos e pouco no ministério, e a igreja está aqui o quê? Há 2000 anos, fazendo a obra de Deus. Ontem eu estava vendo como o Espírito Santo revela as coisas na vida da igreja. O homem me contou que tinha uma irmã lá que atritou com o pastor, com a igreja, ficou toda aborrecida e deixou a igreja. Foi alto: não, eu não quero ser crente mais não. Aí o pastor foi lá conversar com ela, e ela disse: não quero ser crente mais, não vou ser crente mais. Então, irmã, é o seguinte, eu vim aqui falar para a irmã que a irmã tem que voltar para a igreja. Por quê? Porque semana que vem a irmã vai morrer. E ela o quê? Isso era uma sexta-feira. Quando chegou domingo, a irmã entrou na igreja e veio chorando lá, ajoelhou, orou por ela, reconciliou. Na segunda adoeceu, na quarta morreu. Isso foi aqui.
perto de nós. Como que o pastor teve essa revelação? Pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo. Ainda bem que ela quebrantou, voltou, reconciliou e foi para o céu. Mas Deus não mudou a história não, né? Cumpriu do jeito que tinha sido falado. O que é isso, irmão? Jesus fez coisas grandes, não fez? Maravilhosa, mas continua acontecendo também. O Espírito Santo é o mesmo que está hoje na vida da igreja. Então, olha o que diz aqui o texto, né? Aqui em Atos 1:8 diz, e como é que se cumpriu isso? Aqui diz no capítulo 2 de Atos, o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então Jesus diz lá, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, foi ungido, e a igreja foi ungida. Desceu sobre todos o Espírito Santo no dia do Pentecoste. Do jeito que desceu sobre Jesus o batismo, desceu sobre a igreja no Pentecoste o mesmo Espírito Santo. E todos começaram a falar, todos, não foi um ou outro não. Aí eu fui batizar com o Espírito Santo, mas não falei línguas. Ali diz que todos falaram. Todos que receberam o Espírito Santo, falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É verdade que o sinal inicial que alguém recebeu o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas. Isso não quer dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo, porque aí está cheio, significa que tem que ter fruto, né? Tem que ter os dons. Aí continua dizendo. E também não quer dizer que quem não é batizado com o Espírito Santo não tenha o Espírito de Deus na vida dele. Tem o Espírito Santo, ele só não foi revestido de poder. Só não foi ungido para poder fazer a obra de Deus com a autoridade que Jesus fez. E precisa buscar, porque a unção é para todos. O batismo é para todos, mas tem que buscar. Precisa confiar, ficar no cenáculo, ficar em oração, ficar na presença do Senhor, até que sejam revestidos de poder. Então não desista, você tem 20 anos de crente, irmão, não foi batizado ainda, continue na oração. Lá demorou 10 dias, né? Você pode demorar 10 anos, mas vai receber. Se você continuar no cenáculo, continuar unânime em oração na presença do Senhor, vai descer sobre você o batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, então, Jesus ungido cumpriu a missão. A igreja ungida cumpre a mesma missão, porque a unção é para a mesma finalidade. A unção é permanente. Ela veio para ficar para sempre na igreja. A essência das boas novas vem agora. Quando Jesus fala a motivação, a razão, o porquê da unção. E ele fez isso de propósito lá na cidade onde fora criado, em Nazaré. E aqui ele apresenta o quadro para o propósito da unção de Jesus e, consequentemente, da unção da igreja. A unção que caracterizava o ministério de Jesus e continua a ser característica, marca registrada da igreja hoje. Qual o papel da igreja? Qual a missão da igreja? A mesma de Jesus. Qual era a de Jesus? Ele coloca aqui, ó. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Eu penso, irmãos, que Jesus foi criado ali, e todo mundo conhecia ele como o filho de José, né? E de Maria, o carpinteiro. Ele aprendeu o ofício do seu pai adotivo. Certamente Jesus fazia tudo com muita excelência, né? Todo mundo queria que Jesus fizesse nesta área algum serviço, porque fazia com excelência. Aprendeu muito bem o ofício que o seu pai tinha e ele aprendeu com o pai. Agora, daqui a pouco Jesus sai de Nazaré, recebe o batismo com o Espírito Santo, não volta mais naquela cidade. Só chega lá a fama dele, né? O nome dele. Olha aquele Jesus, o Jesus aqui, filho da Maria, do José, virou profeta. Se diz que ele está ressuscitando mortos, cura paralítico, cura cego, está pregando por aí, ensinando uma coisa estranha. O menino mudou.
E a curiosidade tomou conta do comentário de Nazaré e região. Aí Jesus falou, vou lá dar uma explicação para eles, né? Dar uma satisfação para o povo da minha cidade. Preciso lá. E de propósito ele entrou num dia de sábado, porque sabia que era o dia que os judeus estavam reunidos. Foi de propósito ali. Como era o seu costume, mas foi no sábado. Quando chegou, irmão, eu fico pensando que o dirigente daquela reunião ficou muito apertado. Ele não queria dar a palavra para Jesus, mas o homem estava famoso, filho da terra, todo mundo curioso. E ele entra com seus discípulos e vem pelo corredor, senta bem na frente aqui, encarando quem estava dirigindo. Não sei, está pregando uma coisa estranha, diferente. Se eu dou a palavra para ele, ele pode falar coisa que contraria o judaísmo, a palavra, não sei. Mas não teve jeito. Ele foi forçado. Vem fazer uma leitura aqui, pelo menos, né? Então, Jesus, irmão, não precisa de muito espaço, não. Se der uma brechinha pequena para ele, faz a obra. Vem pregar meia hora, uma hora, não. Vem fazer uma leitura aqui. Onde você achar que deve, né? Lê aonde? Onde você achar. Basta isso para Jesus, irmão. Dê um pequeno lugar para ele, para ver o trabalho que ele faz da sua vida, a obra que ele realiza numa cidade, né? Um pequeno espaço para Jesus só, na sua vida. Então Jesus levanta, vários rolos ali. Não, eu quero do profeta Isaías. Trouxe o livro, os meninos começam a abrir para lá e para cá, e Jesus está daqui. Vai abrindo, vai. Para! Porque a gente sempre fala isso, a Bíblia diz que ele achou o lugar, né? Achou o que estava procurando, né? Achou o lugar onde está escrito. Alguma versão, onde estava, mas está certo isso aqui, onde está escrito, né? Até hoje, né? Onde está escrito, é aqui que eu quero ler. E disse o seguinte, o que está escrito, se você for lá, está escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, até aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Jesus foi lá, irmão, para mostrar a origem do seu poder, da sua autoridade, da sua sabedoria, dos seus ensinos, da sua pregação. Não é coisa que vem do intelecto humano, nem porque eu quis agora sair pelo mundo, numa jornada que eu inventei, não. Ele falou, a origem de tudo isso é isso aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Eu estou fazendo a obra porque eu fui autorizado pelo Pai, fui ungido por Ele. Eu não saí por conta própria, por moto própria, inventando coisa não, abrindo trabalho para todo lado, não. O Senhor me ungiu, me credenciou para fazer uma obra. Fui separado, capacitado, revestido para fazer o que eu vou fazer. E ele continuou lendo aqui, olha. Aí, irmão, apresenta o quádruplo ministério de Jesus, que começa aqui. Primeira coisa, ungiu para. Por que você quer unção? Uma motivação, né? Tiago falou, vocês pedem e não recebem, porque pede para quê? Para quê? Para gastardes nos seus deleites. Você ora, pede, e Deus está vendo. Sua motivação não é boa. Você está pedindo uma coisa certa, mas a sua motivação não é boa. Deus olha a nossa motivação. Ele está pedindo, orando, buscando, mas eu sei o coração dele. É para algo positivo, para algo bom, na vida dele, do ministério, da igreja, da obra de Deus. Ele quer para algo positivo, mas não é para gastar nos deleites, né? Não. Tem gente que pede unção, pede dons, mas só para poder usar como um trampolim, né? Quer dons, ministério, para usar como um trampolim, para chegar no outro objetivo a partir disso aqui. E tem muita gente fazendo isso, né? Muita gente fazendo isso. Eu vi agora, e eu conto isso para a igreja, para vocês verem como é que as coisas são sérias. Você trabalha o tempo todo na obra de Deus com seriedade. Outro dia me procurou um elemento aqui, e ele veio com uma carta lá de Ituiutaba. Ele está até no culto, não sei se você está hoje aqui. Se tiver, é bom que eu escuta a história que eu vou contar dele mesmo.
ele apresentou com diploma de pastor, certificado de teologia completo, que ele fez lá, em Ituiutaba. E pastor para ser recebido como pastor. E trouxe até uma carta, não é a carta da igreja, é a carta do Instituto Bíblico. Eu analisei aquilo, muita dificuldade de acreditar que aquilo fosse autêntico, verdadeiro. Pouca conversa que eu tive com ele. Hoje o irmão veio falar comigo que descobriu que ele nem é batizado em água. Não, não é batizado não. Ele descobriu essa faculdade lá, foi lá, fez o curso. E eles deram para ele a consagração de pastor, o certificado, e ele veio para ser recebido. Eu quero ser recebido aqui, ó. Ele comprou. Aí o pastor ligou lá e falou assim: como é que é aí? Não, aqui é o seguinte, a gente vende o diploma de diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo. Você que escolhe. É mesmo, R$ 900 o curso. Você faz tanto tempo assim, e aí? Não, aí você está credenciado, ué. Você quer fundar uma igreja, a gente orienta você também, estatutos, essa coisa toda, né? Irmão, para quê? Não é? Quer ser para quê? A pessoa quer ser pastor, quer ser o quê? Mas olha aqui. Primeiro já pega um caminho errado, né? Totalmente errado. Não, primeiro você tem que se converter, né? Mas como é que tem um instituto que por trás está um pastor, gente lá, não é? Que funda uma coisa assim e começa a ministrar esse tipo de coisa, e as pessoas fazem isso. Agora, como é que você recebe? Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter recomendação, histórico, saber, ligar lá. Não pode ser, mas o mundo está cheio. Isso é falta de temor de Deus. A corrupção está lá, mas está aqui também, não é? Então deveria a Polícia Federal olhar, fechar uma escola dessa, denunciar uma situação dessa, mas eles não entendem isso. Isso é coisa. Por que fechar? Não tem jeito de formar em pastor, não? Não vai entender nada. Mas isso é um escândalo para nós. Aqui diz: o Espírito Santo me ungiu, né? Tem que ter a unção do Espírito Santo, irmão. Isso aí não é coisa de homem, não, é coisa de Deus, né? Só me ungiu para, primeiro aspecto aqui, para pregar o evangelho aos pobres, aos humildes, aos aflitos, aos perdidos da terra. Primeira missão de Jesus, razão pela qual ele recebeu a unção do Espírito Santo, para se tornar o pregador do evangelho. Jesus não foi procurar alguém que vendia diploma, certificado de teologia. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para pregar o evangelho aos pobres. Se a unção que estava em Jesus era para isto, a unção que a igreja recebeu é para isso também. Qual a missão da igreja? Pregar o evangelho aos perdidos da terra, aos aflitos, aos pobres, aos miseráveis, marginalizados, anunciar boas novas para quem só ouve notícia ruim. Rico está sempre ouvindo notícia boa, né? Pobre, notícia realmente é ruim. Agora, Jesus falou: eu recebi uma unção, e a unção está na igreja para anunciar boas notícias para os pobres. Você pode ficar rico, material, não, você pode ter a riqueza de Deus, rico espiritualmente falando, e depois vem para a igreja, Deus te abençoe e te prospera também, porque todo crente que pessoa para a igreja, ele arruma a vida, não é? Se ajeita, já começa mudando, né? Está todo arrebentado, daqui a pouco está com uma roupa bonita, novinha, cabelo bem arrumado, né? Barba feita, o cara muda a cara dele, até o físico dele muda, né? Ele já não quer mais aquilo lá, e começa a mudar, já começa, um irmão ajuda a arrumar um emprego, um servicinho dali, começa a trabalhar, e daqui a pouco está prosperando, acabou ganhando um salário mínimo, daqui a pouco compra um lote financiado, constrói o barracão dele, porque não gasta mais com cigarro, com bebida, né? Com a jogatina, ele economiza um pouquinho, vai construindo, e me chama: pastor, Deus me deu a minha casa própria. Como, irmão? Você ganha um salário mínimo, 2 salários, construir. Lá. Então, boas novas, né? Boas novas. Jesus foi ungido
para pregar, e aliás, ele foi um grande pregador, né? Na verdade, ele foi mais mestre do que pregador, né? Ele mais era professor, rabi, do que pregador. Mas ele sabia pregar, aí ele pregava. E Jesus tinha um dom que às vezes nos falta, né? Às vezes me falta a mim, a você, um dom de evangelismo pessoal. Não era pregar para multidões, não é? Ele ensinava as multidões, mas Jesus sabia pregar para uma pessoa, né? Ele pregou para a mulher samaritana, pregou para Nicodemos. Ele pregava assim com a graça, né, de pregar o evangelismo individual, pessoal. Isso é uma graça de Deus, né? Está se relacionando com as pessoas assim e pregando, mas isso é unção, né? O Senhor me ungiu. Igreja, não perca de vista isso. A unção que veio sobre Jesus é para pregar o evangelho aos perdidos da terra. A mesma unção passou para a igreja. Fazer o quê? Pregar o evangelho aos perdidos da terra. Nós não podemos fugir disso. É missão da igreja anunciar o evangelho. E evangelho, você não discute evangelho. Mandou pregar, não mandou, vai e discuta o evangelho. Parlamente, argumente. Não tem que argumentar. Prega o evangelho e pregou. Semeou a semente. Não tem que entrar em discussão. Pregar é semear, é anunciar, é proclamar. Vai achar um terreno bom aí, onde vai cair e a pessoa vai se converter. Então, a esmo, semeia a semente, a tempo, fora de tempo, em todos os caminhos, para todo lado. Anuncie. Bota a boca no trombone, vai para a rádio, televisão, para as esquinas, para todo lado, na sua casa. Prega o evangelho. Você foi ungido para isso. Unção ungida sempre tem resposta, irmão. A pregação ungida sempre tem resposta. Quando está ungido o pregador, pode saber que vai ter colheita, vai ter resultado. Agora, você cantar sem unção, pregar sem unção. Jesus foi cheio do Espírito Santo e se tornou o que se tornou. A igreja foi cheia do Espírito Santo e ela é uma potência no mundo, porque tem o Espírito Santo na vida dela. Mas cantar aqui sem o Espírito Santo, não, pregar não adianta nada. Tem um irmão lá em Porá, ele é cantor, pregador, e é ungido. Mas quando tem alguém cantando sem unção, ele passa a mão no braço assim, ó. Estou arrepiando todo, né? Quer dizer, brincando, né? Aí eu fico olhando, gente, canta tão bem, né? Técnica. Mas seria bom se tivesse umas gotinhas de óleo. Ó. Ensina tão bem, prega, mas precisa ter unção, óleo. Quando tem óleo, não range, não tem barulho, né? Não tem isso que eles chamam de ruído de canal, né? Não tem ruído de canal. Isso é a mesma coisa que eu li certa feita, alguém exemplificando isso, é o seguinte, já não é questão do óleo, é questão do fogo, né? O Espírito Santo é fogo também, né? O óleo é fogo. Ano passado alguém ilustrou o seguinte, você pega um canhão novinho, né? Hoje as armas já, né? Tem canhão ainda, né? Tem, mas as armas são mais poderosas, né? Mais modernas, tecnologia, mas no tempo do canhão. Pega um canhão, coloca ele numa plataforma e deixa lá. Passarinho pode entrar naquele cano lá, criança pode subir, brincar com ele, né? Aí você coloca uma bala, enfia aquela bala lá. Passarinho pode brincar lá, criança pode subir, pode fazer o que quiser. Aí você põe pólvora de cá. Passarinho pode lá ciscar essa pólvora, lá, mexer com essa bala, mexer com tudo. Criança pode brincar, não pode. Mas aí você tem um canhão, tem a bala, tem pólvora, e aí põe fogo. Sai da frente. Sai da frente. Então tem estrutura aí, irmão. Tem o canhão, tem a bala, tem pólvora, não tem fogo. Não tem o Espírito Santo. Vira nada. Então quando une essas coisas com o fogo do alto, meu irmão, sai da frente. Aleluia.
o estrago é grande na seara do inimigo, do adversário. A mesma coisa é quando alguém está fazendo a obra e tem unção do Espírito Santo, tem óleo. Glória a Jesus. Jesus foi ungido para pregar com unção. Foi ungido, tem unção para pregar. Agora imagina um cara que comprou diploma na Intuito, estava pregando. Só a graça. Segundo aspecto dos 4, diz que quando alguém fala, meu sermão está dividido em 3, presbiteriano. Passou de 3 é assembleano. Então eu estou orando em 4, então sou assembleano. Os reverendos dividem o sermão em 3. Os pastores pentecostais dividem em 4, 5, 10, né? É difícil quando alguém vai falar 10 coisas, meu Deus, não vai acabar nunca esse sermão, né? Quando está no 7º, ainda falta 3, e o tempo já acabou. Às vezes eu divido meu sermão em 10, mas quando eu vou lá para o 5º, vamos ficar orar e vamos embora para casa. Já entreguei a mensagem. E os 5? Bom, só Deus sabe, né? E eu termino aqui meus sermões aqui. Hoje minha letrinha está melhor. Tive mais tempo, foi mais de arredondar. Ah, o pastor me dá a cópia. Mas não adianta, você não vai entender. Só eu, né? Então, essa letra aqui, do jeito que eu rascunhei aqui, só eu vou entender. Aí eu passo a limpo e te entrego. Aí nunca eu lembro de passar a limpo. E a pessoa nunca mais me cobra. Foi só aquela emoção do momento, né? Gostou do sermão de ontem, mas hoje já veio um melhor, amanhã um melhor, e aí não está nem lembrando mais, né? Então vamos lá. O quadro para o propósito da unção de Jesus e da igreja. Caracteriza o mistério de Jesus e continua a ser característica, marca registrada da igreja. Curar os espiritualmente e fisicamente doentes e quebrantados. Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Então vem o segundo aspecto, por que a unção? Curar os espiritualmente e fisicamente doentes e quebrantados. Como que você vai conseguir curar espiritualmente, fisicamente, os feridos, os quebrantados, os doentes, se não receber um credenciamento do céu para isto, uma unção, um poder para isso, uma autoridade para isto? Jesus tinha que fazer o que ele fez e foi ungido. A igreja tem que fazer e ela tem que buscar essa unção todos os dias, para poder ter poder de curar espiritualmente. Quantos doentes espirituais? Qual a sua doença? É física? Não, é espiritual. É emocional. Aqui diz, curar os quebrantados, os doentes de alma, os feridos de coração, gente triste, infeliz, amargurada, deprimida, toda sorte de problema. Existe uma unção na vida da igreja para isto. Poder para curar os que estão emocionalmente doentes, espiritualmente enfermos, alma. O salmista falou, porque estás abatido a minha alma. Alma abatida, irmão? Alma doente. Aonde vai buscar isso? A igreja. Jesus curava, porque tinha unção para isto. A igreja pode curar, porque tem unção para isto. E hoje muito mais, porque você faz as coisas na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, no poder que há nesse nome. Você ministra com a autoridade, com a unção que recebeu para isso. E a unção não se perde, irmão. A unção é permanente. Pentecostes não se repete, Pentecostes se perpetua. Em todo o tempo o Pentecostes está continuando. A unção veio. Jesus falou, esse Consolador virá para ficar com vocês para sempre. Eu estou voltando, mas o Espírito Santo vem e vai ficar para sempre. Enquanto tiver igreja no mundo, o Espírito Santo está junto.
Quando for arrebatado, o Espírito Santo cessa o ministério dele. Mas ele é Deus, ele é onipresente. Mas ele cessa a ação que ele veio fazer aqui, através da igreja. Curar os fisicamente doentes. Quantas pessoas são curadas, né? E tem uma coisa tão tremenda na igreja, irmão, que às vezes a enfermidade se manifesta. E a gente ora e ele é curado. Mas quando tem a unção mesmo, as enfermidades às vezes nem se manifestam. Nem se manifestam. E já desaparece. Seja grato a Deus por coisa que Ele te livra sem você ficar sabendo. Quando em vez, todo mundo faz exame aqui, check-up, quando tem que fazer, né? E começa a aparecer umas dores, uma coisa estranha, sintomas terríveis. A gente ora, o sintoma some e a doença não aparece. Mas se não houver essa unção para curar, aquilo ia se manifestar. Ia se manifestar. Então a igreja é protegida de muitos males por causa da unção que está nela. O Senhor me enviou para curar os quebrantados de coração. Quebrantado de coração não é a pessoa humilde, convertida, adorador. Quebrantado aqui é alguém ferido de alma, machucado, arrebentado, interiormente falando. Isso talvez não seja nem uma doença, é uma enfermidade, né? Que a doença ela é física, é corpo, né? A enfermidade é da mente, é da alma, é do coração. E a enfermidade provoca doença, né? Quando a pessoa está enferma, ele pode adoecer. Alguém fala aí nas academias que, como é que é? Mente sã, corpo são, uma coisa assim. Mas na igreja do Senhor Jesus, a gente sabe que você está curado de alma, o seu corpo é poupado também, porque não transfere essa ansiedade, essa angústia, esse problema. O seu físico é tão limitado, né? Tão frágil, que as enfermidades da alma podem adoecer o corpo. Por isso que o Senhor cura tanto os espiritualmente doentes, como também os fisicamente doentes. Os espiritualmente enfermos, como os fisicamente doentes. O Senhor Jesus recebeu a unção, mas a maravilha que eu estou dizendo aqui hoje é que a mesma unção que está em Jesus habita na igreja. A obra continua. A obra continua. Igreja do Senhor, não vamos perder a unção. Ah, pastor, nós temos que buscar uma nova unção. Não, irmão, pelo amor de Deus. Nós temos que restaurar a unção que nós perdemos, né? A unção que alguém perdeu. Ah, pode fazer isso, Paulo? Irmão, um dia Paulo exortou a Timóteo: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. O dom está aí, mas está morto, está enterrado, está parado. Desperta o dom de Deus que há em ti. Irmão, você tem um dom de Deus que está enterrado, o talento. Tem um dom de Deus, irmão, que você tem que despertar ele. Já teve? Já. Não tem mais. Desperta o dom de Deus que há em ti. E olha que Timóteo era filho na fé de Paulo. E Paulo sentiu que era meio com medo, recuado, temendo as coisas. Espírito de coragem, de poder e fortaleza é o que Deus nos deu, Timóteo. Não é de covardia, de medo, não. Desperta o dom de Deus que é em você, irmão. Desperta a igreja. Acho que Jesus falou: na minha igreja, desperta o dom que eu te dei. Não fica temendo o mundo, nem nada, nem ninguém, não. Vocês têm poder, autoridade para parar qualquer coisa, frear a fúria do inimigo, poderes do inferno. Nada pode contra a minha igreja, mas vocês precisam debaixo da unção de Deus. Tomara que se cumpra o hino da Neuza e da Elza. Estou debaixo da unção de Deus. Mas a unção, ela veio para romper os grilhões do mal, proclamar a libertação do poder do pecado e do domínio satânico. Isso fala de libertação. Uma coisa é cura, né? Cura
cura da alma, cura do corpo. Outra coisa é libertação. Aí já é no campo da luta espiritual, da guerra. O diabo traz cativo, o pecado escraviza. Jesus foi ungido para quebrar esses grilhões, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. Esse poder que estava em Jesus está na igreja hoje. Ela foi ungida para quebrar grilhões do mal, proclamar libertação do poder do pecado e do domínio satânico. É a unção que despedaça o jugo. Pecado escraviza. Satanás traz as pessoas escravizadas. Está no poder dele. Mas aqui tem um povo que tem uma unção para despedaçar o jugo, quebrar grilhões, libertar vidas, arrebentar com o cativeiro. Graças a Deus que todos os dias tem gente arrebentando as correntes e se libertando por causa da unção de alguém que orou por ele, ensinou, pregou a palavra de Deus, saiu das drogas, saiu do domínio do pecado, saiu da feitiçaria, da macumbaria, do espiritismo, tudo que é coisa que Satanás apronta. Aí está a unção da igreja libertando as pessoas. A Record tem que dar direito de resposta agora aos macumbeiros lá, né? Porque a igreja pregou, expulsou os demônios lá, falou mal daquela macumbaria, das feitiçarias lá, e eles foram na justiça para ter direito de resposta, atingiu a religião deles. Que mundo é esse, né? Que justiça é essa? Que negócio é esse? Agora não pode falar mais do diabo não, que vai processar a gente. Terrível, né? Mas vamos deixar de falar? Expulsar e denunciar ele? Não, meu irmão, é guerra. Graças a Deus que aquele juiz, é que é o nome dele, Dantas, lá de Brasília, o juiz federal lá, que reverteu aquela resolução do Conselho Federal de Psicologia. E agora o Ministério Público de Goiás entrou com uma ação também agora, para permitir os psicólogos curar os gays. Não pode nem falar nisso, né? Mas reverteu, ué. Você está angustiado com aquilo, não quer aquilo, e quer um tratamento, quer uma ajuda, e não pode ajudar ele, é proibido pela resolução do Conselho Federal. O juiz lá falou, não tem nada disso não, se a pessoa quiser, ele pode ser tratado, ué. Você não vai forçar a pessoa a isso, falar que tem que fazer, que tem que ser não, mas se ele procura, está em crise, não é? Alma dividida, coração dividido, em crise com aquele negócio, e ele pode procurar ajuda. Mas agora a lei diz que não pode. O Conselho Federal de Psicologia diz que os profissionais não podem. E aí perde a credencial de psicólogo. Então eles estão entrando agora, e um juiz lá, o que está valendo é a adição do juiz lá, não foi revertido ainda, né? Não vai falar cura, né? Mas a pessoa procura, porque ele quer sair daquela situação, está incomodado. Pode procurar ajuda? Pode, qual o problema? Eu acho engraçado esse mundo, né? Você quer mudar o seu nome? Porque não está satisfeito com ele? Meu irmão, constitui um advogado, é uma dificuldade. O juiz tem que autorizar. Olha, não. Eu não quero chamar o Ides, quero chamar José. José do Carmo. Ah, meu filho, isso aí vai ser difícil. Tem que pagar advogado no juiz, e não sei o quê, e demora, e por quê, e por quê, e por quê, e por quê. Agora esses trans aí não. Não precisa nem de operar, nem nada não. Chega, eu quero mudar meu nome social é esse. A justiça, o cartório tem que fazer, só porque ele pediu. Que mundo maligno é esse, né? É assim que funcionam as coisas aqui no mundo. Então, igreja, só tem uma coisa que quebra o jugo, que arrebenta os grilhões, a unção. Presença do Espírito Santo na igreja. Só isso, para você sair lá na frente. Por fim, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu para abrir os olhos espirituais dos não salvos, para verem a luz do Evangelho e serem salvos. Sabe de uma coisa, irmão? A argumentação não muda ninguém, não convence as pessoas.
Isso aqui é um papel do Espírito Santo. Abrir os olhos dos que estão cegos. Um dia os fariseus perguntaram para ele: e nós, somos cegos? Porque vocês estão dizendo que estão enxergando bem, vocês são cegos. Fariseus cegos. Como é que abre os olhos? Jesus recebeu uma unção, irmão, para clarear a mente das pessoas, iluminar os olhos espirituais, a pessoa enxergar. Isso que o irmão recebeu, que eu tenho de conhecimento de Deus, de evangelho, da fé cristã, Jesus é o caminho, essa riqueza que nós temos aqui, irmão, não foi que dobrou a gente, não. Me venceu através da dialética, da discussão, dos argumentos, não. Isso aqui o Espírito Santo abriu os nossos olhos. Foi na cruz, que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram. Como que a igreja vai fazer prevalecer o evangelho, a verdade, através da unção do Espírito Santo, que vai iluminando a mente das pessoas? Para isso Jesus recebeu unção, e para isso o povo de Deus está na terra, irmão, para dar vista aos cegos, abrir os olhos espirituais dos não salvos, para verem a luz do evangelho. Que Deus possa, irmão, nos usar como igreja, com unção, para a gente abrir os olhos das pessoas, dos nossos parentes, né? Nossos amigos, nossos vizinhos, que não enxerga nada dessas coisas de Deus, que não entende essa revelação, porque isso aqui não é aprendido num banco escolar, na universidade, isso é revelação. É o Senhor abrir os olhos, e a pessoa, como que eu andava cego, né? Ó, quão cego andei. Quantos não estão falando isso aqui hoje, né? Crentes, ó, quão cego andei. Tudo que eu fiz aqui era cegueira espiritual, mas alguém que tinha a unção do Espírito Santo abriu meus olhos, e eu estou vendo hoje, né? Aleluia. A Bíblia diz que quando Paulo encontrou com Jesus lá perto de Damasco, ele ficou cego, e foi para a casa do Simão lá, e Deus manda o Ananias orar por ele. E o Ananias vai lá e ora por Saulo. Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu no caminho me mandou aqui para orar por você, para que recobre a tua visão. E orou por ele, se caiu como que umas escamas, né? Onde que ele arrumou essas escamas, né? Caiu como que umas escamas dos olhos dele, e ele voltou a ver. Irmão, os olhos dos homens sem Deus estão com as escamas, né? Quando você ministra, ora, ensina, prega o evangelho, vai cair nas escamas e vai vendo, né? Vai clareando para ele. Depois ele canta: ó, quão cego andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, seu sangue verteu para salvar um pobre pecador. Essa unção está na igreja hoje, irmão. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que o Senhor Jesus nos encheu do Espírito Santo, para essa quarta missão aqui que ele recebeu. Fique em pé comigo, você que é ungido como igreja para fazer essa obra na terra. Que povo, irmão, vai fazer? Que partido político, que universidade, que ONU, que inteligência no mundo vai fazer esse trabalho aqui? Isso é coisa de Deus, coisa do Espírito de Deus. Aleluia. Que a igreja possa preservar esta unção para isto. Aleluia. Ora a Deus hoje: Senhor, renova em mim esse espírito inabalável, renova em mim essa unção do alto, essa autoridade, esse credenciamento do céu, esse revestimento de poder lá do alto. Aleluia. Para convencer os contradizentes com a autoridade do céu. Você pode começar a orar pela igreja do Senhor. Pai nosso, no nome de Jesus.